Bom dia, irmãos, é bom podermos chegar à casa do Senhor desta manhã, para juntos podermos louvar e bendizer o seu santo nome. Fiquemos de pé, nós estaremos começando o coro. Senhor, eis-me aqui, nós chegamos para adorá-lo e é sempre bom podermos estar na sua presença. Amém, igreja? Eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Amém. Senhor, descobri que as fraquezas
conhecer o amor que habita em mim. Amém. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei. Aleluia, amém. No poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me pra teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo eu voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo eu voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei no poder do teu amor. Pai Santo, nós te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito neste lugar. Nós chegamos para adorar o teu santo nome. Nós, ó Deus, pedimos que tu possas abençoar-nos. Mais do que adorarmos a ti, Senhor Jesus, queremos conhecer-te mais. Conhecer a tua palavra, conhecer, ó Deus, os teus planos exarados nas Sagradas Escrituras. A despeito das circunstâncias da vida, nós continuamos esperando por ti, em ti. Dá-nos a tua bênção, abençoa-nos, abençoa cada irmão que tem chegado. Ó Deus, tudo quanto há de ser feito nesta manhã, seja para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós somos desafiados a descansar no poder de Cristo, não é? Descansar. A despeito das circunstâncias adversas da vida, Ele está conosco. Ele nos disse: eu não vos deixarei e nem vos desampararei. Por isso, nós podemos descansar no seu amor. Aleluia. Amém. Descansa no poder de Cristo e no seu amor, no seu amor. Jesus é sempre meu amparo, meu grande Redentor. Com seu amor pode te suster, com seu poder quer te proteger. A sua mão basta para valer quem confia no Senhor. Descansa no poder de Cristo, pois na sua
seu amor te sustenta, com seu poder quer te proteger. A sua mão baixa pra valer. Quem confia no Senhor, descanso no poder de Cristo, na proteção do Salvador, bondoso e eterno. Confio no temão, aleluia, com seu amor te sustenta, com seu poder pode proteger. A sua mão basta pra valer. Quem confia no Senhor, com seu poder, com seu poder, a sua mão baixa pra valer. Quem confia no Senhor, aleluia, aleluia. Quem confia no Senhor pode descansar à sombra do Omnipotente, diz o salmista. Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele se faz presente na nossa vida. Nós usamos o termo visita, mas muitas vezes, meus irmãos, esse termo não é apropriado para o que realmente o Espírito Santo faz. Ele não vem para nos visitar, Ele vem para estar conosco. Mas nós cantamos: visita a tua igreja. Vamos pedir que realmente Ele venha para ficar e possamos ser abençoados em todas as circunstâncias da vida. Amém, igreja? Amém. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, a todo poder, transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. É Ele quem abala os céus e treme a terra, traz fogo e visitação e enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos, faz sinais e prodígios da vida e da direção. Juntos levantemos nossas mãos e uma só voz, com fé e força no coração, clamamos com essa canção. Aleluia, amém. Visita, visita as nossas vidas. Visita, visita com tua unção esse lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. No nome do Senhor Jesus, a todo poder, transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. É Ele quem abala os céus e treme a terra, traz fogo e visitação. Aleluia! E enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos, faz sinais e prodígios da vida e da direção. Juntos levantemos nossas mãos e uma só voz, com fé e força no coração, clamamos com essa canção.
aleluia. Visita as nossas vidas. Visita com tua unção esse lugar. Visita as nossas famílias. Visita teu povo, Senhor, com poder. Visita as nossas vidas. Visita com tua unção esse lugar. Visita as nossas famílias. Visita teu povo, Senhor, com poder. Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, obrigado. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas doçuras, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas torturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir.
casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Pai, essa é a nossa oração. Entra na minha casa. Entra na vida de cada irmão, em casa de cada família. Abençoa, ó Deus, e cuida, ó Deus, das nossas vidas. Cuida dos nossos. Cuida dos que sofrem. Cuida dos que têm passado por momentos difíceis. Sim, o mundo está enfermo, mas não está por causa desse vírus. Não está, ó Deus, somente por causa das coisas que acontecem no mundo, mas porque a Tua palavra, Paulo escreveu dizendo, esse mundo espera a redenção. O dia em que Jesus virá. Tocado pelo pecado, o mundo está espiritualmente enfermo. Mas Jesus é a solução. Tu és a solução, ó Deus. Ajuda com que, diante de tudo o que acontece de mal nesses dias, possamos ver Jesus como sendo a solução. A Tua palavra nos diz que Ele levou as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos pecados, têm sido cravados na cruz. E por causa do Seu sacrifício, nós somos mais do que vencedores. Mas vivendo nesse mundo caído, tocado pelo pecado, ó Deus, a minha oração é que Tu possas nos ajudar a continuarmos, ó Deus, a fazer a nossa parte em muitas áreas para poder amenizar o sofrimento de muitos. Somos chamados a amar, somos desafiados a andar a segunda milha, somos, por Te admoestados em todas as circunstâncias da vida, dependermos de Ti. Reconhecemos, ó Deus, muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas temos aprendido a confiar em Ti. Tu tens cuidado da Tua igreja. É tão bom saber que ela avança. Nessas últimas semanas, ó Deus, nós temos tido encontros com membros da igreja que têm sido de bênção. É tão bom saber que há um casal, ó Deus, no nosso serviço, disponível para também apoiar, Senhor, na recepção das pessoas que vêm à igreja. Pedimos que todos os planos que nós temos no nosso coração, ó Deus, possam concorrer para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja cresça. Ó Deus, pedimos sobre o Teu povo, os que estão aqui, ó Deus, sejam protegidos. Os que não vieram, sejam por Ti protegidos e guardados. Ó Deus, quando ouvimos que essa pandemia, ó Deus, cada vez se alastra, e ouvimos, ó Deus, também que em áreas que parece que os números estavam abaixando, os números começam a subir. Há uma preocupação em nós. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria, bom senso para fazer a nossa parte. Ó Deus,
Oramos por famílias que têm sido tocadas. Ouvimos da criança que faleceu por causa desse vírus. 7 anos. Ó Deus, nós sabemos que realmente pode não ser regra, mas é uma alma. Ó Deus, oramos pedindo que Tu nos livres. Sim. Mas ajude-nos também a ser tolerantes uns para com os outros, a fazer a nossa parte. A tudo, ó Deus, procurarmos proteger o nosso irmão, porque muitas vezes, ó Deus, em pequenos gestos, nós demonstramos que preocupamos com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso vizinho. Mas oramos também pelos médicos, pelos governantes. Oramos, ó Deus, pedindo sabedoria. Lembramos do povo nas nossas ilhas também. Ouvimos, ó Deus, de medidas que têm sido implementadas. Ó Deus, porque há uma preocupação geral. Não é uma mentira, nós não estamos vivendo uma mentira. É uma realidade. Muitos estão morrendo. Ó Deus, ajuda com que realmente nós possamos ver a Tua boa mão, mas também que cada um de nós faça a nossa parte. Guarda a Tua igreja, Pai. Supra as nossas necessidades em glória. Ó Deus, tantas pessoas esperando o auxílio, muitos sem trabalho. Ó Deus, oramos, tenha misericórdia de nós. Mas em todas as circunstâncias da vida, eu oro, ó Deus, que Tu possas nos ajudar a depender de Ti. A Tua palavra nos diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa família, a nossa casa, a Tua igreja. Ajude-nos, a Deus, apenas a fazer a nossa parte, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Continua conosco. Pedimos que a Tua palavra, ó Deus, fale aos nossos corações. Lembramos da atividade hoje na First Church, às 7, ó Deus, esse tempo com os jovens. Pedimos que tudo que há de ser feito seja para a glória do Teu santo nome. Lembra, ó Deus, do Teu povo. Toca-nos que carecem do Teu toque. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão do ministério, Pastor Helm, que tem pedido oração. Pedimos, ó Deus, que Tu possas continuar a tocar, ó Deus, no seu corpo, dando força, e que no Teu tempo, ó Deus, no tempo de Deus, ele possa fazer essa cirurgia. E, ó Deus, Tu possas usar um médico para que ele seja tocado. Ó Deus, toca em cada um de nós. Lembramos dos nossos irmãos na igreja. Fazemos menção de tantos que por mais de 4 meses não puderam chegar à casa do Senhor. Muitos por causa da idade, por causa de também terem problemas de saúde. Ó Deus, o bom senso lhes diz para ficar em casa. Ó Deus, pedimos que sejam guardados por Ti em casa, também sejam, ó Deus, visitados, mais do que visitados, tenham a presença do Teu Santo Espírito. Levanta-nos, ó Deus. Muitas vezes há momentos de tristeza, há momentos que podemos sentir deprimidos, podemos sentir isolados, mas, ó Deus, que nesses momentos nós possamos ver para Ti. Guarda a Tua igreja, ó Deus. Pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de São Lucas. Nessas últimas 2 semanas eu tenho falado sobre a cruz de Cristo. Ele foi oferecido para perdão dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar e através dele nós temos vida. E hoje nós vamos falar sobre o perdão na perspectiva da cruz. Eu peço aos irmãos para que nós possamos ficar de pé. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. São Lucas capítulo 23, versos 33 a 34. Amém? Fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. São Lucas, capítulo 23, versos 33 a 34.
Diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Pai, pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Durante o ministério de Jesus, Ele falou sobre a maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E principalmente a maneira que nós devemos nos relacionar com Deus. Ele sabia que como seres humanos somos falíveis e por conseguinte nós muitas vezes fazemos juízos. E muitas vezes o juízo que nós fazemos é errado. E é por causa disso também que nós somos admoestados pela palavra do Senhor a não julgarmos. O juízo pertence somente a Deus, porque Ele pode ver em todas as direções, Ele sabe da motivação do nosso coração. Tudo que nós fizermos, às vezes nós fazemos uma coisa que outra pessoa interpreta de outra maneira, quando no nosso coração apenas queríamos fazer o bem. Por isso a palavra de Deus nos diz que o juízo pertence a Deus. Mas Jesus demonstrou-nos a termos atitudes que realmente demonstram que nós somos crentes, que nós somos seguidores de Cristo. Nós encontramos que no Sermão da Montanha, Ele falando aos seus discípulos, Ele diz-lhes: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdoai. Quando você chega ao altar para orar, tira um tempo e pensa em alguma pessoa que tenha feito alguma coisa que realmente te tocou, que te fez sentir triste ou que magoou o teu coração. E a palavra de Deus nos diz que naquele exato momento tu deves perdoá-lo. Perdoá-lo. Mas, meus amados irmãos, é na cruz que o conceito de perdão tornou-se claro quando nós ouvimos Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Aquele que não cometeu pecado é levado à cruz. E ali ele é crucificado, sim, todos nós sabemos, para que através da sua morte nós pudéssemos ser perdoados. Mas na cruz, vendo para aqueles que o crucificaram, vendo para toda a humanidade, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, o Filho de Deus foi morto para o perdão dos nossos pecados. E ali, falando com Deus, ele diz: perdoa-lhes. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreve essas palavras referindo-se à morte de Jesus, dizendo: portanto, meus irmãos, quero que saibais que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Mediante aquele que disse: perdoa-lhes, porque não, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mediante ele é proclamado o perdão dos pecados. Todos nós sabemos, como cristãos, que a razão de ser da morte de Jesus foi para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e sermos mais do que perdoados. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que também era para que nós pudéssemos ser restaurados à imagem de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem moral, não é sem pecado. E quando Jesus veio para morrer na cruz, Ele não somente veio para perdoar os nossos pecados, mas Ele veio para também nos restaurar a imagem de Deus. Por isso que nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque Paulo antes tinha dito que os que pecaram ficaram sendo conhecidos como sendo os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, há uma mudança na nossa vida, a nossa natureza muda. Nós passamos mais do que ser criaturas de Deus, ou, de acordo com as Sagradas Escrituras, filhos da desobediência, passamos a ser filhos de Deus. Tendo de novo a imagem de Deus na nossa vida. Meus amados irmãos, por que restaurar a imagem de Deus? Porque a única forma de nós relacionarmos com o Deus Santo é tendo realmente essa imagem na nossa vida. Nós, na Igreja do Nazareno, falamos desse momento, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, santificação inicial. É o Espírito Santo vem, realmente Ele testifica que nós somos agora filhos de Deus. Não perfeitos, meus amados irmãos, mas a palavra de Deus nos diz, Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, é capaz de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Deus está fazendo uma obra na minha vida, na vida de cada um de nós. Qual é o desejo? Para que nós possamos ser conforme a imagem do seu Filho. E eu gosto muito desse versículo. Cristo em vós, esperança da glória. Se, meus amados irmãos, sermos transformados para que possamos ter comunhão com Deus aqui, neste mundo, mas também na eternidade. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma nova vida. Não que agora nós vamos agora ficar preocupados. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não. Mediante a luz que temos da palavra do Senhor, nós vamos sendo transformados. Nós sabemos o que é pecado, não é? Transgressão voluntária a uma lei de Deus conhecida. Então, segundo o que nós sabemos que é a lei de Deus, nós não vamos pecar, fazer algo para transgredir essa lei. Mas há uma vida diferente no momento que nós aceitamos a Jesus. Ele é oferecido para a nossa expiação. Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. E agora, pela sua morte, Ele crava realmente o nosso pecado é cravado na cruz. E agora há uma nova vida. Uma vida que deve ser vivida em plenitude e na dependência do Espírito Santo. Sim, meus amados irmãos, Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós também pudéssemos ter o privilégio de ter a nova imagem, sermos criados agora em Cristo para louvor da sua glória, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. E, meus amados irmãos, nós precisamos entender que tudo isso aconteceu porque a nós foi outorgada o perdão de Deus. Você e eu estamos aqui. Nós somos família de Deus. Você é meu irmão em Cristo. Porque nós fomos perdoados e passamos a fazer parte da mesma família. Mais do que ser o vosso pastor, eu sou o vosso irmão em Cristo. Não é? E a palavra de Deus nos diz que nós somos desafiados aqui a levar as cargas uns dos outros. E assim, nós podemos cumprir a lei de Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio, Ele não tinha pecado, e Ele morre para o perdão dos nossos pecados, para que agora, através do perdão dos pecados, nós podemos realmente estar na presença de Deus. E Paulo coloca isso nesses seguintes termos, em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O perdão foi assegurado por nós, por Jesus ter saldado a nossa dívida. Sim, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mais do que isso, a palavra de Deus nos diz em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no nosso lugar.
e agora nós podemos ser perdoados. E Ele derramou o seu sangue para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Meus amados irmãos, quando nós pensamos no perdão que nós temos recebido, é extremamente importante nós termos isso em mente. Eu estou falando para cada irmão, para cada crente nesta congregação. E o que eu vou dizer, eu gostaria que cada um pudesse parar e ouvir essas palavras. O perdão é um mandamento escrito na palavra de Deus. Não é algo que nós devemos pensar como sendo um sentimento. Eu perdoo a quem eu quiser. Não, se você é crente, você perdoa sempre. Se você não perdoa, há um problema na tua vida espiritual. Endireite-se com Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos desafiados a perdoar. E vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo escreve: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Como é que Deus vos perdoou? Como é que Cristo vos perdoou? Ontem pediste perdão dos teus pecados, fizeste alguma coisa e que só sabias que era errado, segundo o conceito de pecado, pediste perdão? Naquele momento tu sentiste que Deus te perdoou? Sim ou não, irmãos? Quantas vezes? Quantos anos tens? Alguns dias atrás eu cheguei à conclusão que eu tenho 46 anos, não é? Eu pensava que eu tinha 44, mas alguém foi fazer as contas e disse: pastor, você não tem 44, você tem 46 anos, não é? 46 anos. Eu entreguei a minha vida a Jesus com 12 anos. Até agora, eu estou crescendo, mas há momentos que eu sei que eu falhei, de acordo com a lei de Deus. Pensamentos, por ações. E todas as vezes eu cheguei na presença de Deus e eu disse: perdoa os meus pecados. Lá na tua casa, às vezes tu fazes alguma coisa que entristece o teu esposo ou a tua esposa. Lá na tua casa, tu fazes alguma coisa que entristece o teu filho. Lá na tua casa, tu fazes alguma coisa contra Deus. Andando, tu realmente às vezes pecas e tu sabes. E naquele momento que tu reconheces, o que é que tu fazes? Oras a Deus: Pai, perdoa-me. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós chegamos com confiança ao trono da graça para pedir perdão. E o que a palavra de Deus nos diz é que da mesma forma que Cristo nos perdoou, assim nós também devemos perdoar os nossos irmãos. Assim, nós devemos perdoar os nossos amigos. Perdoar aquela pessoa lá no teu trabalho que te faz vida negra. Quantas vezes? Oh, pastor, eu vou te explicar o porquê que eu não posso perdoar. Pastor, aquela pessoa é má. Sabes o que é que ela fez para mim, pastor? Ah, pastor. Mas a palavra de Deus continua dizendo: perdoa. 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 Tu não tens alternativa. Se queres viver de acordo com a palavra de Deus, perdoa sempre. Sempre. E meus amados irmãos, o problema no nosso coração é que, como crentes, é que muitas vezes nós guardamos mágoa no nosso coração. Eu vou te perdoar, mas eu não vou esquecer. Há muitos crentes que usam, são pescadores, mesmo não indo pescar. Mas andam com a sua cana de pesca nas costas. Porque todas as vezes que alguém fizer alguma coisa, vão no passado e tiram a cana, lançam, não é? No rio, para trazer à tona o que a pessoa fez lá atrás. Enquanto a palavra de Deus nos diz que Deus tem lançado todos os nossos pecados no mar do esquecimento.
Mas nós não, nós vamos pescar. Lembras o que fizeste agora? Eu perdoei-te uma vez, mas agora já não vou te perdoar. Meus amados, essa não é atitude cristã. Filhos contra pais, irmãos contra irmãos, porque há rancor no coração. Nós pescamos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está dizendo, não, nós devemos perdoar sempre. Não deve haver lugar no nosso coração para vingança. Já fez? Não é? Vocês sabem ensiná-lo? Espera para ver. Não é atitude cristã. Se ainda nós não atingimos esse patamar de saber que o perdão deve ser algo que brota do fundo do nosso coração. E Paulo ele diz, não, da mesma forma como Deus perdoou, vocês devem perdoar também. Se nós guardamos mágoa, mal contra o nosso irmão, há um problema. Eu dou graças a Deus, porque todas as vezes quando eu falo sobre essa área, eu tenho paz com Deus e eu posso vos ver na face. Eu não guardo mal de ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma. Deus tem trabalhado nessa área. A única coisa que eu tenho no meu coração é, se eu posso te abençoar, eu vou te abençoar. Se eu não posso fazer mais nada, também eu não vou te amaldiçoar. Eu não vou guardar mágoa no meu coração. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração. Sim, meus amados irmãos. Jesus, quando Ele fala sobre a oração, Ele diz que nós devemos, em Mateus capítulo 6, verso 12, essas palavras, que Jesus nos ensina, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, Jesus, aliás, os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. E Ele dá essa oração. Não é uma fórmula mágica, é apenas um modelo. Quando nós oramos, lembremos sempre que nós oramos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Ele é santo, não é? Não é apenas um modelo para nós recitarmos. Aliás, é apenas um modelo. Não é para recitarmos. Podemos recitar. Podemos orar com a igreja. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que quando nós pensamos, quando os discípulos pensarem em Deus, primeiramente têm que lembrar que Deus é Pai. Mas também eles têm que lembrar que não podem chegar na presença de Deus de qualquer forma. Por quê? Porque Ele é santo, santificado seja o teu nome. E quando nós pensarmos no nosso viver diário, nós devemos entender que tudo é para o seu reino. Venha a nós o teu reino. Não é comida, não é bebida, mas é justiça e moderação. É uma vida na dependência do Espírito Santo. Mas Ele diz também que nessa oração, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos que reconhecer que a nossa oração, quando chegamos nessa parte, nós dizemos, e perdoa as nossas dívidas. Ficamos calados. Porque a outra parte não define a nossa vida. O Espírito de perdão deve-se permanecer no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo há que haver perdão. Mas quando a igreja de Cristo sai na comunidade, eu estou te chamando igreja, tu és igreja. Tu és o templo, porque Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Culto racional. O nosso andar é um culto na presença de Deus. O nosso viver é um culto na presença de Deus. Culto com inteligência. Culto racional. Por isso, meus amados irmãos, é muito importante que nós possamos entender que no nosso viver diário o perdão deve estar. Eu sou igreja. A igreja demonstra perdão. Eu represento Jesus. A Bíblia fala sobre um homem. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Fala de Cristo, testemunha sobre Jesus. Ele é apedrejado. Mas as suas últimas palavras são, Senhor,
não lhes imputas este pecado. E dito isso, adormeceu. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, perdoa-os. As Escrituras nos dizem que, certa vez, Pedro aproximou-se de Jesus e ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, não até 7, mas até 70 vezes 7. Os rabinos ensinavam que as pessoas deveriam perdoar uma falha repetida 3 vezes. 3 vezes. Então Pedro estava dizendo: Jesus, eu estou sendo generoso. Se os rabinos dizem 3, eu vou para a perfeição, eu digo 7. Mas, meus amados irmãos, Jesus volta-se para ele e Jesus lhe diz: não, até 70 vezes 7. 70 vezes 7. O perdão deve ser oferecido, em outras palavras, livremente. E em todas as circunstâncias, quando alguém chega para pedir perdão, ou mesmo quando não chega, no teu coração, deves perdoar a pessoa. Não é um favor que nós estamos fazendo, mas é uma vida que nós vivemos na presença de Deus. 70 vezes 7. E muitos poderiam fazer a conta 490 vezes. Mas Jesus não estava falando de números. A pergunta é: por que é que Jesus usou esse número? Segundo a Bíblia, a história de Caim e Abel, no livro de Gênesis, capítulo 4, afirma que Caim cultivava ressentimento no seu coração. Esse ressentimento foi transferido através dos seus descendentes. O seu neto Lameque, ele tinha o hábito de vingar por todas as ofensas, não 7 vezes, mas 77 vezes. 77. A Escritura diz em Gênesis capítulo 4, versículo 24, essas palavras de Lameque, as suas mulheres, Adã e Zila: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Por causa da violência que era tão grande nesses dias, Deus enviou o dilúvio. Jesus estava dizendo: deves perdoar sempre. Martin Luther King Jr. disse: o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Meus amados irmãos, quando nós pensamos em perdoar, nós estamos cuidando da nossa vida. Quando você não guarda ressentimento, você tem uma vida saudável. Quem guarda ressentimento não é saudável e faz a vida dos outros miserável. Aquela pessoa que só chega perto de ti para falar o que as outras pessoas têm feito. E você vê, parece que ele está respirando mágoa, não é? Mas quando alguém perdoa sempre, a atitude é completamente diferente. Você quererá sempre estar diante de uma pessoa que tem um coração perdoador. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, lembremos sempre que nós temos sido perdoados. E C.S. Lewis disse: ser um cristão significa parar e perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Perdoa sempre. Perdoa. Não é uma opção. A questão é: você é um verdadeiro crente? Perdoa. 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 Perdoa aquela pessoa lá em casa. Perdoa aquele vizinho. Mostra que és nascido de Deus. O perdão pode não ser fácil para as pessoas que não são cristãs. Mas para aqueles que são nascidos, verdadeiramente nascidos de Deus, é uma atitude de coração. É um respirar da alma. Perdoa. Para que o vosso Pai nos céus também possa perdoar os seus pecados. Que Deus possa nos abençoar.
O desejo do meu coração é que essa palavra tenha falado ao teu coração nesta manhã. Vida cristã implica mudança, novas atitudes, implica um viver que demonstra que nós somos realmente filhos daquele que nos perdoou. E então é a nossa maneira de ser. Porque como filhos nós representamos o nosso Pai, como salvos nós representamos aquele que nos salvou, que perdoou os nossos pecados e que nos dá o privilégio de estarmos presentes na sua casa. Que Deus possa continuar a abençoar o nosso coração. Hoje, às 7 horas, haverá um tempo especial na igreja First Church. Os irmãos estão convidados, um tempo de adoração. Eu recebi essa mensagem e irmãos que quiserem podem então chegar no First Church hoje. Fatinha? 6h30, ok? 6h30, vai começar, mas devem chegar pelo menos às 6 para terem um lugar para poderem assistir. Que Deus vos possa ok? Todos os irmãos ouviram? Levem a vossa cadeira. Vai ser no parte do estacionamento. Então, todos são convidados para esse tempo.
Amém. Obrigado, irmã. Realmente foi um tempo de muita bênção. Os irmãos podem ir na página do Distrito Sul e Distrito Norte, da Igreja do Nazareno em Cabo Verde. Tem sido também, durante a semana, nós assistimos um tempo com todos os pastores, parte aqui nos Estados Unidos e também no Distrito Sul. E eu acredito que, mesmo tendo em conta essa pandemia, não é? Há coisas boas acontecendo. A igreja à volta do mundo está mais ligada. Eu tenho sentido mais perto dos nossos irmãos. E o desafio, realmente, obrigado, irmã Fatinha, por mencionar esse tempo. Eu por acaso tinha problema com a questão do horário. Havia também um outro debate na mesma hora, mas logo no fim eu pude assistir uma parte e ver todo esse grupo de irmãos que também eu não conhecia, muitos no Brasil, fazendo a obra do Senhor. Vamos orar a favor da igreja do Senhor e eu creio que é uma boa chega quando o irmão entrar, principalmente na página do Facebook, porque realmente o Zoom, as pessoas são convidadas, mas podem ver através do Facebook. Tenham a preocupação de irem para as páginas da Igreja do Nazareno em Cabo Verde, Distrito Norte e Sul. Há sempre boas coisas acontecendo e também nós tivemos essa bênção de ouvir esses irmãos de Cabo Verde sendo homenageados por irmãos lá no Brasil. Muito obrigado, irmã, por essa chega. Que Deus nos... Amém. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher, não é? Que estão servindo ao Senhor e que podem ajudar a igreja do Senhor, não é? E por isso, vamos, mulheres, sejam bênção para os vossos maridos, maridos o mesmo para as vossas mulheres, e vamos marcar a nossa geração, não é? Impactar a nossa geração e fazer a nossa parte, para que a tocha que foi acesa no passado, possa continuar indo de mão a mão, não é? Até o dia em que todos nós estaremos na presença do Senhor. Obrigado, irmã, por essas palavras. Nós vamos ficar de pé, nós vamos terminar agora o nosso tempo com oração. O desafio é: perdoe. Em todas estas circunstâncias da vida. Perdoa o teu irmão, perdoa o teu amigo, perdoa aquela pessoa que te faz vida negra, não é? E muitas vezes nós oramos: ó Deus, dá-me paciência. E às vezes é uma forma de nós termos paciência, não é? Aquela pessoa que vai estar ali sempre para fazer a tua vida difícil e vais tornar-te paciente. Que Deus possa nos ajudar. Pai, nós somos gratos pelo tempo na tua casa, nós somos gratos pelo privilégio de juntos adorarmos o teu santo nome. Obrigado a Deus por termos a presença do teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Pedimos que tudo quanto nós fizermos, ó Deus, seja para a glória do teu santo e bendito nome. Nessa hora, ó Deus, também queremos te agradecer pela presença do teu servo aqui conosco, pastor Antônio, ó Deus. Pedimos que ele também seja guardado por ti. Dá-nos a tua presença e uma semana abençoada, Pai. Nós pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. E a igreja de Deus diga: amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Um dia ricamente abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.